do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar então parabenizando Elcinho, que faz aniversário hoje. Elcinho, muitas felicidades. Manu, que fez aniversário ontem também, parabéns. Que o Senhor Jesus continue resplandecendo na vida de vocês e que a vida de vocês seja um testemunho do Deus a quem vocês servem, tá bom, queridos? Um beijo! Então vamos fazer a revisão dos capítulos 6 e 7 de Geografia, o que nós aprendemos, né? E o início do capítulo vem falando sobre a organização das ruas. E nós aprendemos que existe a rosa dos ventos, que ao observarmos o mapa de uma cidade, a localização, nós temos então que identificar que o norte fica na parte superior, o sul na parte inferior, o leste à direita e o oeste à esquerda. Se nós conseguirmos identificar nossos pontos de localização, nós saberemos então nos orientar onde nós estamos, para onde nós queremos ir e também identificar os locais em um mapa. Então, o instrumento que é utilizado para identificar a localização é a rosa dos ventos. Nós não podemos esquecer isso. A rosa dos ventos, ela indica as direções, para onde vamos e onde estamos. E eu vi com vocês também que a partir do posicionamento do Sol, nós podemos identificar onde estão aí os pontos cardeais. Mas nós temos que ficar atentos porque nem sempre o Sol ele identifica corretamente. Em algumas fases do ano, em alguns tem uma diferença, né, nas estações, que o Sol vai um pouquinho mais para o norte ou um pouquinho mais para o sul. Mas geralmente, quase todo ano, o Sol fica no leste. O Sol nasce, né, no leste e se põe no oeste. Tem algumas pequenas variações, mas em geral, grande parte do ano, o Sol nasce no leste e se põe ao oeste. E nós vimos também que existem as ruas são espaço de circulação para todos, espaço público onde todos podem transitar de um lugar para o outro. E a diferença para espaços privados. Os espaços privados, deixa eu ver aqui, ou espaços particulares, né, são usados então por uma instituição, por pessoas, empresas ou famílias. O espaço privado é de alguém ou de alguma instituição. Agora, os espaços públicos são de todos. Todos podem transitar livremente em qualquer horário, tá bom? E deixa eu ver aqui. Nós aprendemos também que o espaço, né, de casas ou comércios é chamado de quarteirão ou quadras também. E dentro, né, dessas quadras, que são os quarteirões, aí tem os edifícios, as construções, as casas, e o quarteirão ele fica de uma esquina a outra esquina. Vocês perceberam que na história, né, da rua de 25 de março, existe uma rua que chama 25 de março, é uma rua bem lotada, mas não vem ao caso, não precisam focar nessa rua, mas é importante vocês observarem o movimento dela, né, a quantidade de pessoas que tem. Essa rua, ela ensina para nós que existem espaços comerciais que vendem as coisas em geral, o espaço que vende alguma coisa, algum produto. Olha, ali vende brinquedos, ali vai vender móveis. Esses espaços que vendem produtos são chamados de espaços comerciais. Agora, espaços onde tem casas são chamados de espaços residenciais. Agora, onde tem muitas fábricas são chamados de espaços industriais. E tem alguns espaços que são um quarto que oferecem serviços. Esses espaços que oferecem serviços, eles podem ser identificados como hospitais, igrejas, espaço de lazer, bancos, tá bom? E entre outros.
Então, existem 4 tipos de espaços. Espaços comerciais, onde vende alguma coisa. Eu estou vendendo, por exemplo, manga. É um espaço comercial que eu estou vendendo. Existem os espaços residenciais, onde as pessoas moram, ficam então as residências. Os espaços industriais, onde ficam as fábricas. E os espaços que oferecem serviços. A igreja, ela oferece um serviço para a comunidade, um serviço religioso. Os hospitais oferecem um serviço de saúde para a comunidade, tá bom? E nós vimos também que a rua, ela tem muito movimento, mas tem alguns espaços, aliás, tem alguns horários do dia que tem um movimento mais acentuado. Que é isso? Um movimento maior, muitos e muitos carros, o trânsito fica um pouco mais congestionado, mais parado, e esses momentos que o trânsito está mais congestionado, mais parado, é mais no início do dia onde as pessoas estão indo trabalhar e no final do dia onde elas estão voltando. E esses horários de mais congestionamento, de mais carros nas vias, é chamado de horário de pico, onde está tudo paradinho, tá bom? E vamos ver... É importante observar também que nem tudo é tranquilo nas ruas. Nós precisamos estar atentos às sinalizações, seguir então as regras de trânsito, principalmente aí os motoristas. E nas ruas existem as calçadas, né? E as calçadas, elas podem ser chamadas também de passeios. Os passeios ou calçadas são espaços públicos de circulação dos pedestres. Os pedestres são as pessoas que andam nas ruas, de um lugar para o outro. A calçada, ela precisa ser uma calçada limpa, uma calçada bem cuidada. A calçada, então, é um espaço público onde todos podem circular. E devem circular as pessoas que estão andando aí a pé de um lugar para o outro. Existem também as ciclofaixas e as ciclovias. As ciclofaixas é um espaço para o ciclista no passeio. A ciclovia é um espaço para o ciclista na rua. Então, se no passeio tem um espaço para o ciclista, é chamado de ciclovia. Mas se esse espaço para o ciclista é na rua, é chamado de ciclofaixa. Tanto a ciclovia como a ciclofaixa são espaços para os ciclistas transitarem livremente. E esses espaços protegem tanto os ciclistas quanto os motoristas. E é importante, então, que esses espaços existam para que os ciclistas não transitem no meio dos carros e venha acontecer talvez aí algum acidente. E as ciclovias ou ciclofaixas são incentivadores, né, para que as pessoas andem mais de bicicletas, pedalem, né, mais de bicicletas, e aí elas vão estar fazendo mais exercício físico, ajudando aí na saúde e sobretudo também reduzindo os gases, né, que os automóveis transmitem para o ambiente. Então, elas vão estar colaborando com a atmosfera também. As ciclovias, tanto as ciclofaixas, são lugares para os ciclistas. E para terminar, nós aprendemos também que existem transportes particulares e transportes coletivos. Esses transportes particulares também podem ser chamados de transportes privados. São para poucas pessoas e geralmente os donos são os motoristas. O carro é um transporte, né, privado. A moto, a bicicleta, uma carroça talvez, também é um transporte particular. E no carro, tanto no transporte coletivo também, mas o carro que é um transporte particular, tem algumas regrinhas. Então, devem ser seguidas: colocar o cinto de segurança, não colocar a cabeça para fora, as crianças têm um assento específico e essas regras devem ser seguidas, tá bom, queridos?
Agora, já nos transportes coletivos, são transportes para várias pessoas ao mesmo tempo e as pessoas costumam pagar por esse serviço. Por exemplo, a van que talvez vocês vão para a escola é um transporte coletivo. O papai ou a mamãe paga por esse transporte para que o motorista leve as crianças para a escola. O ônibus é um transporte coletivo para muitas pessoas e todos têm acesso. O avião é um transporte coletivo para muitas pessoas. Agora, um navio também é um transporte coletivo, um trem, um metrô, todos esses são transportes coletivos, transportam as pessoas de um lugar para o outro, mas grande quantidade de pessoas e as pessoas pagam por esse serviço, diferente do transporte particular, que o transporte particular é da pessoa. Agora, se eu vou de ônibus de um lugar para o outro, o ônibus não é meu. Ele é um transporte coletivo onde todos têm acesso. E nos transportes coletivos também existem regras. Nos transportes coletivos você deve segurar para não cair, né? Porque nem sempre usa-se o cinto. No transporte coletivo também não pode colocar a cabeça nem braços para fora. Nos transportes coletivos devem respeitar os assentos, né, das pessoas mais idosas, gestantes, pessoas com necessidades especiais sempre terão preferência para sentar. E não ouvir música, né, nesses transportes coletivos. Respeite aí a pessoa que está ao lado e use um foninho de ouvido, tá bom, queridos? Então foram esses conteúdos que nós aprendemos. Se vocês precisarem, vejam e revejam. E amanhã a tia também vai estar à disposição no Zoom para tirar dúvida de vocês. Um beijo, tchau, tchau!